Olá, boa tarde. Me chamo Ana, sou voluntária da BAV Expo, prazer em recebê-los. A palestra é Panrotas, Tendências do Turismo, com o palestrante Arthur Andrade. Boa palestra. Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem? Eu sou Arthur Andrade, o editor-chefe da Panrotas. Comecei na Panrotas e no turismo em 1991, aqui no Rio de Janeiro, sou carioca. Estudei jornalismo na UFRJ, ali na Praia Vermelha, cresci em Copacabana, trabalhava no centro, Panrotas era ali na Cinelândia. E na pandemia voltei um pouquinho para a cidade, para poder ficar perto da família. Agora estou entre São Paulo e Rio de novo, porque o turismo voltou e que bom. E essa feira mostrou isso, né? Muita gente interessada, muito produto, muita novidade e muita tendência. Quem percorreu a feira vai identificar várias coisas aqui do que a gente vai falar. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Bom, eu queria começar só fazendo um rápido retrospecto do que eu chamo de uma outra era do turismo. Então eu trouxe 5 itens que vão mostrar como era o turismo, como é hoje e para onde está caminhando. As agências de viagem na década de 90, quando eu entrei no turismo, elas tinham um prazo, não sei quem aqui dessa época, está todo mundo muito novinho aqui, ninguém com barba branca que nem eu. Tinha um prazo para pagar a companhia aérea e o que elas faziam com esse dinheiro do cliente? Aplicavam. Então, eu tive que ter aula de finanças para entender como era o negócio da agência de viagem. E a agência de viagem dominava o mercado, né? O mundo não era multicanal como é hoje. Eu compro onde eu quiser, no celular, numa loja, no site. Não, era ou você ligava para a companhia aérea ou você ia numa agência de viagem. Hoje, não, só um minutinho. Hoje a agência de viagens vive no mundo multicanal, né? Hoje a gente vive essa ansiedade, a gente é multitela, né, como consumidor. E a agência de viagens tem que, como nós da Panrotas, convencer o cliente a vir nos procurar, porque damos diferenciais, porque temos conteúdo, porque temos relevância. Então, essa transição do ser obrigatório e ser uma das opções é uma coisa muito importante. Pode passar. As empresas aéreas também evoluíram nesse sentido. A empresa aérea de antigamente, por mais que a gente tenha saudade da comida da Varig ou das lojas da Varig pelo mundo, era uma coisa meio estatal, não era estatal, mas funcionava como muita panelinha, não era todo mundo que podia vender determinada companhia aérea. A tecnologia mudou isso. A tecnologia também fez com que a companhia aérea visse que ela pode chegar no consumidor final de outras formas. E meio que hoje, depois da pandemia, então, com os preços lá em cima, a demanda voltando, meio que elas acham que estão no topo do mundo realmente. Mas assim, como a gente vai ver, o mundo do turismo é muito cíclico. Então, é bom você não fechar as portas para um determinado canal ou para um determinado segmento. A indústria, em 1990, eu peguei a preguiça do Zootopia porque ela é fofinha, mas assim, é aquela coisa que é lenta, que é tradicional, que não tinha por que mudar tanto, porque não tinha tecnologia, não tinha essa pressão que toda semana tem uma inovação que vai mudar o seu negócio. Era uma indústria previsível, preguiçosa, lenta, muito familiar, com as coisas bem estruturadas. Você compra de você, que compra de você, que vai chegar no fim da cadeia. Hoje é uma rede, né? É uma teia. Então hoje é tudo ao mesmo tempo agora. Então essa é a ansiedade que a gente vive, como, não sei quem viu aquele desenho Sem Floresta, aquele esquilo maluco que não sabe para onde olha, e ele toma um Red Bull, coitado, ele fica pior ainda. A Panrotas, em 1990, como eu falei, ela era obrigatória, o agente de viagem tinha que ter esse guia. E hoje não, hoje eu tenho que convencer vocês a entrar no Panrotas nos mais diversos canais e plataformas, porque a gente tem conteúdo, como os canais de notícias que a gente lançou semana passada, que foi uma novidade do WhatsApp, que é a principal rede de comunicação, principal rede social do Brasil. A gente já lançou coisas que não deram certo, como o Clubhouse, mas a gente tem que testar. E vocês também têm que testar as coisas que estão chegando para saber, será que meu cliente está ali? O nosso cliente, o nosso leitor não estava no Clubhouse, mas o nosso leitor está no WhatsApp e muito ativo. O papel do jornalista e o papel do agente de viagens é muito similar.
todas as previsões que a gente ouve desde o ano 2000, ou vai acabar o jornalista ou vai acabar o agente de viagem. Nenhum dos dois acabaram. Estamos aqui nos transformando, olhando para diversas direções e escolhendo que caminho a gente quer seguir. A gente da Panrota quis seguir o caminho de conteúdo, de estar ao lado dos agentes de viagens, abrimos frentes de eventos, abrimos várias parcerias, mas o nosso DNA de informação, que era técnica, e agora ela é técnica e de mercado e analítica, isso continua. E o que nos trouxe até aqui? Eu escolhi duas coisas que nos trouxeram até onde a gente está, né? Não que a gente precise ser saudosista, não que a gente precise ficar só olhando para o passado, mas a gente precisa saber ligar os pontos. A gente precisa saber por que a gente está aqui hoje, o que aconteceu há 1, há 2, há 10, há 20 anos, que isso nos impacta. Pode passar. A primeira coisa, claro, são as crises. Quem vive no Brasil da década de 90 sabe o que é crise, sabe que a cada plano a gente tinha que se reinventar. E nesse meio tempo, além das crises nacionais, tivemos as crises globais, como 11 de setembro, a gente estava numa base, por incrível que pareça, em Brasília, onde vai ser ano que vem, e teve a crise do 11 de setembro, e depois veio a crise financeira, e tem a crise do óleo no Nordeste, ou seja, as crises nos empurram, e as escolhas que a gente faz na crise, como fizemos na pandemia, vão nos levar para caminhos diferentes. E a tecnologia, crise e tecnologia. Claro que outras coisas nos movem, né? Os relacionamentos, os afetos, o conteúdo, o conhecimento, né? A gente vai decidir investir em quê, né? O nosso tempo. Isso tudo nos leva para frente. Mas eu escolhi crise e tecnologia, que no macro do turismo é o que nos move para frente. Aqui tem as principais mudanças e a gente vai falar de inteligência artificial mais para frente. Próximo. Por que olhar para o passado, né? Pode passar. Para não esquecer, para juntar os pontos, aquilo que eu falei. A gente não tem que se apegar ao passado, mas a gente tem que saber o que aconteceu. Vocês vão ver no próximo slide. Tinha uma pandemia em 2009 e a gente teve que lidar com essa crise. Não parece, mas há 2 anos a gente estava vivendo uma pandemia, a gente estava desesperado e a gente não sabia o que fazer. Tinham várias previsões malucas. Algumas se concretizaram, outras não. Então, o que a gente aprendeu com essa pandemia de gripe suína? A gente tenta esquecer, né? O México com certeza aprendeu mais. O México não fechou fronteiras na pandemia. Então, talvez essa pandemia da gripe suína tenha ajudado o México nessa pandemia que a gente viveu. Por que existem tendências? Pode seguir. Acho que é principalmente para nos deixar ansiosos. É que a gente fica, devo seguir a tendência? A tendência não é verdade absoluta. A tendência é um retrato, é um pequeno vídeo do que está acontecendo e ela pode tomar vários caminhos. A gente vai ver que várias tendências se concretizaram, outras deixaram de ser tendência, como, por exemplo, ficar 100% em home office. Não é mais tendência, era uma necessidade. A tendência hoje é o híbrido, né? Muita gente em casa, mas muita gente também no presencial já. E criou-se esse híbrido. Hoje se fala que a quinta-feira é a nova sexta. Em São Paulo, o trânsito já fica insuportável na quinta. E o aeroporto fica mais cheio na quinta-feira, porque a quinta virou a sexta-feira por causa do trabalho híbrido. Próximo. Pode passar isso. Só volta nesse. Tendência nos ajuda a nos preparar. Eu vou falar mais para frente da frase de uma futurista, a Amy Webb, que eu vi uma palestra dela agora em Dallas. Não tente prever o futuro, tente se preparar para o futuro. Que é isso, você tem que ir se perguntando muito, e se isso acontecer? E se eu for por aquele caminho? E se a resposta for... Fica treinando a sua mente no e se, o what if em inglês, que você vai estar mais preparado, em vez de tentar prever o futuro, prever o que vai acontecer exatamente. Porque o mundo é feito de futuros e não de um futuro só. Algumas tendências que falavam no ano 2000, quando teve a bolha da internet, como o fim do agente de viagem, que todo mundo vai ser jornalista, o empoderamento do consumidor, isso aconteceu realmente. E o empoderamento ajuda, mas ao mesmo tempo atrapalha. E vocês, agentes de viagem, sabem disso. Ele já chega na agência com um roteiro ou com preço e ele questiona muito, né? Até quando você vai no médico, né? Você dá um Google e você fica questionando o médico em várias coisas. Não, pode deixar. O setor de novelas e de cinema está sendo muito ameaçado pelo streaming
E é um exemplo, a gente precisa se mirar em outras indústrias para ver o que está acontecendo. E o streaming realmente mudou a forma como a gente consome entretenimento. O cinema tem que ter um grande acontecimento para todo mundo ir como ia antes. A gente já consome muitos filmes no streaming, no celular. Os streams estão fazendo novela, então a novela não acabou. Ou seja, não é o fim, é a transformação das coisas. Algumas previsões da pandemia, né? E eu vou focar nessa daqui, né? Que a gente ia viver no online e a gente ia ficar muito mais ansioso. Mas os sentimentos são conflitantes hoje, se a gente for analisar. A gente fica entre o FOMO ou o JOMO. O FOMO é o Fear of Missing Out, é o medo, será que eu estou perdendo algo? Eu estou aqui sentado agora, mas será que tem um lançamento lá do outro lado? Será que eu estou perdendo de falar com alguém? A gente fez uma escolha de estar aqui, de estar estudando o futuro, de estar pensando no futuro. Mas a gente fica com essa cabeça, será que alguém me ligou nesse meio tempo? Meu celular está tremendo? Eu hoje estou preferindo o JOMO, que é o Joy of Missing Out. Graças a Deus eu não fui no dental e não passei aquele perrengue. Graças a Deus eu não estava aqui quando teve o show do Alok, aquela coisa na praia. Eu não preciso estar em todos os lugares. Eu posso escolher onde eu quero estar e o que vai ser bom para mim. Eu não preciso ir em todos os eventos que me convidam do turismo. A agenda do turismo é louca, né? Ela é enlouquecida. Então eu não preciso fazer tudo o que estão me oferecendo. Eu tenho que escolher sem medo de estar perdendo algo. E aí, diante disso, de tudo que eu fiz esse ano, entrevistas, eventos, pesquisas, análises, a gente publica muita coisa no Panrotas, eu identifiquei 10 tendências do que vem por aí que vão atingir o nosso negócio, o negócio de vocês. Podia ser 100? Podia. Se eu perguntar para cada um 10 tendências, cada um vai falar de tendências diferentes. Mas eu tentei fazer 10 macro para a gente ver o que está acontecendo. Primeira grande tendência é conteúdo, o content. Acho que não... No caso de vocês, o que é conteúdo? Ter o produto na prateleira. Não quer dizer que você vai vender todos os produtos do mundo. Mas se o seu cliente te pedir turismo religioso, você tem que saber onde buscar. E se mais de 3 clientes pedirem turismo religioso, é algo que, de repente, você tem que investir mais e oferecer mais para eles, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vende muito sol e praia, a gente vende muito gastronomia, as atrações, mas tem esse viés de turismo religioso também, por exemplo. E talvez vocês nunca tenham pensado, mas tem passageiro querendo, tem cliente querendo. Então, ter conteúdo, no caso de vocês, é produto na prateleira, vocês têm que escolher os bons parceiros, mas também os cases de vocês, as experiências de vocês, o que vocês experimentaram, vivenciaram e que vocês vão passar para os passageiros de vocês. E no nosso caso, muita foto, muita reportagem, muita rede social, assim como vocês, registrem tudo. Contem essa história para o seu passageiro, que aí vamos para o número 2. Storytelling. Aquela minha foto lá da abertura, eu passei 15 dias agora em Orlando, entre a Universal e a Disney. Aquela foto é da Disney e é uma aula de storytelling, né? É uma aula de como, tanto a Universal quanto a Disney. Na Universal, eu vi aquela Noites do Terror lá, uma coisa para adulto, uma coisa que você entra no filme de terror. E no caso da Disney já é outro tipo de Halloween, uma coisa mais para criança, a magia. Mas é incrível como tudo é conectado. Então, isso que vocês têm que fazer. Vocês têm o conteúdo, vocês têm o cliente, conectem e contem essa história, né? Minha primeira BAV foi aqui, por exemplo, estava acontecendo a Rio 92, naquele mesmo ano, foi ano de 92. Rio 92 foi a primeira grande conferência de clima, de sustentabilidade do mundo. Aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E hoje, esse é um tema, a gente vai ver na última tendência, que é ESG, que sustentabilidade, cresceu e virou necessidade, né? Vai ser top-down o negócio. Antes você podia escolher, vou ser sustentável ou não. Agora vai ser obrigatório ser sustentável. Número 3, a tecnologia. A gente falou já muito de como a tecnologia mudou a nossa vida. No caso de vocês, na automatização de vários processos. E que bom, né? Que bom que tem a automatização, que vocês conseguem se dedicar mais a vender, a contar histórias, a buscar novas coisas. Na distribuição, todo mundo deve estar tendo problema com o NDC hoje. A gente sabe, se lá na década de 90 o problema era o CRS, que virou GDS, e que hoje também está sendo desafiado pelo NDC. Hoje, o grande desafio é para onde a tecnologia vai nos levar e como acompanhar isso.
Ó, o FOMO aí. Será que eu estou atualizado tecnologicamente? Temos muitos parceiros no turismo que vão ajudar nisso. Na comunicação, e o WhatsApp, como eu falei, é a grande comunicação de vocês com clientes, de nós também, porque assessores de imprensa, as fontes, a notícia, todos nos procuram por WhatsApp. E é importante saber sobre. Eu vi uma pesquisa agora nessa convenção de Dallas, os empregadores vão dar preferência para quem sabe programar também. Mas não quer dizer que você precise necessariamente programar, mas você tem que saber onde buscar aquilo, com que profissional, o que você pode fazer, o que aquela tecnologia vai ajudar no seu trabalho. Então, saiba sobre, seja curioso, se eduque sobre os mais diversos temas que sejam relacionados ao seu trabalho. O fantasma da inteligência artificial generativa vai substituir o nosso trabalho? Essas são a gente fala muito do chat GPT, mas essas são todas as tecnologias que hoje já estão disponíveis. A Bard é do Google, que acabou de ter um upgrade. Pode passar a próxima. E olha o que o Google já faz, né? Ele já oferece para fazer a sua campanha. Então, isso é automatização. Isso vai ajudar vocês a tirar da frente uma série de coisas que vocês têm que fazer braçalmente. Próximo. E as duas frases são, a gente não está competindo com a inteligência artificial. O medo não é com a inteligência artificial, é com quem sabe usar. Alguém que sabe usar, aí sim pode ocupar o lugar de vocês ou o meu lugar. Alguém que sabe usar a inteligência artificial. Se a inteligência artificial vai fazer um roteiro para você, e você, com seu human touch, vai conseguir identificar o que é bom ou não para o seu passageiro, ótimo. A automatização não é ruim. Tudo que for melhorar o trabalho da gente não é ruim. O Google Tradutor melhorou muito de uns anos para cá. Então, está desafiando o trabalho do tradutor? Tá. Mas está nos ajudando a ser mais rápido, ser mais eficiente. Já foi essa, né? Pode colocar essa toda, são algumas dicas de como que vocês devem lidar com tecnologia. Né? Resiliência e evolução são coisas talvez contrastantes, mas assim, você tem que ser resiliente, mas você tem que apostar e ousar para o futuro com responsabilidade. Esse ano eu tive 3 perfis falsos, fizeram com minhas fotos do Instagram, num país do leste europeu, e assim, eu me senti impotente. O que eu faço? Você denuncia para o Instagram vai demorar. Então, se vocês virem minha cara por aí falando uma língua diferente, não sou eu. Aquilo que eu falei, pergunte sempre, e se? Porque se você não perguntar e se, você vai perguntar, e agora? Aí já aconteceu o que você não queria que acontecesse. E prever o futuro, não, e sim preparar-se para os futuros possíveis. Inteligência pura. Por isso que aqui na frente, ó, eu coloquei fonte. Estão ouvindo ele? Não foi preciso. Porque não é preciso fonte. Para que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? Isso daqui funciona mais do que 5G, 6G. Ele está errado? Sim e não, porque óbvio que a criatividade, o lado humano, ele é o diferencial, mas ele tem que confiar na tecnologia também para ajudar. Ele precisa de fonte, sim, ele precisa do 5G, do 6G, mas ele está certo. A nossa criatividade, o nosso lado humano é o grande diferencial. No caso de vocês, agente de viagem, é o que se diferencia de qualquer OTA, de qualquer compra online. Nichos, aqui eu podia falar de vários nichos, né? Mas o luxo e os esportes, eu acho que são nichos que estão crescendo muito. A gente tem trabalhado muito com luxo e o luxo realmente saiu na frente na pandemia e continua crescendo muito e todas as suas ramificações. O luxo é um bom exemplo de como a tendência não mata os outros comportamentos. Porque se você perguntar hoje para quem trabalha com luxo, o que é o luxo hoje? Ah, é experiência, não é ostentar, é a sustentabilidade. 10% das pessoas talvez estejam fazendo isso e isso vai ser lá na frente o normal. Os outros 90% querem ficar no hotel de luxo em Paris, querem comer no melhor restaurante, querem voar de primeira classe. Então, a tendência ela está apontando para um caminho. Se esses 90 vão aderir, é outra história. E durante essa adesão, é como uma viagem multigeracional, né? Você vai ter várias formas de viajar de luxo convivendo ao mesmo tempo. Um grande desafio para vocês. Essa pesquisa a gente fez com agentes de viagens esse ano.
Então esses são os nichos que os agentes mais estão vendendo nas suas agências. A pesquisa completa você consegue no trvl.com.br, que é o nosso Travel Lab, o nosso instituto de pesquisa. E na segunda, é uma pesquisa que a gente fez com viajantes de luxo, ou seja, com quem viaja, sobre que nichos eles estão buscando. Você vê que há similaridades e que bom que não é só turismo e sol e praia. Tem toda uma gama de nichos e que o Brasil está muito engajado nisso. Conversei ontem com o presidente da Embratur e a Embratur, por exemplo, vai fazer em outubro seu primeiro roadshow internacional em Paris, mas não numa sala de hotel, não no centro de convenções. Eles vão para uma galeria de arte, estão levando o Raí, que é uma estrela em Paris, né, jogou no PSG por vários anos, estão levando o Alceu Valença e vão fazer um evento diferente, porque eles querem mostrar o Brasil de nichos e de experiência, e não só sentar numa sala de hotel e mostrar o vídeo das praias brasileiras. Número 5, a transformação dos agentes de viagens. Passa pela união, né? Se vocês não se unirem em algum desses itens que eu vou falar agora, é muito ruim para vocês como categoria. O fornecedor, tudo que ele quer é ver vocês divididos em vários grupos, várias entidades, sem esse poder político, de negociação, de ação, de movimentação. A parte político-associativa, eu acho que não tem outra entidade que fale pelo gerenciamento hoje, como a BAV fala, como ela está em Brasília falando. Temos hoje em dia a votação da reforma tributária, que é muito importante, que vai afetar todo mundo do turismo. E se a BAV, junto com as outras entidades do G20, não estiver lá, não estiver fazendo um lobby positivo, a gente não vai conseguir essa vitória como não conseguimos em outras no passado. De vez em quando tem uma lei que aparece e fala, como que aprovaram isso? Porque o turismo não estava lá fazendo lobby. Você pode ter também uma união estratégica, a gente tem vários grupos, como a UNAV, Integração Trade, o GEA, o Travel Leaders é um grupo que nasceu nos Estados Unidos e que servem para os agentes ganharem essa força comercial, né? Aí é o lado comercial de empresas. Mas pode ter uma união financeira mesmo. A gente já viu vários casos de fusões e aquisições que deram muito certo no turismo, outras que não deram certo, foram desfeitas ou acabaram arruinando as empresas, mas é um caminho, aquisições e fusões também. De conteúdo, né, você pode ser franquia de uma empresa, você vê que a Decolar, a grande OTA da América Latina, está lançando franquias. Então, a loja, o presencial, o atendimento é uma tendência mundial, ainda mais depois da pandemia. Você vê que uma gigante OTA está abrindo franquias, mas a gente tem outras no turismo. Assim como a gente tem o modelo de ICs e o modelo de afiliados. E a fidelização é outra forma de você se unir, você fidelizar os fornecedores para você ter mais relacionamento e mais benefícios. Não importa qual, mas escolha uma. As viagens estão mais complicadas, isso a gente sabe na prática, né? Você vai no avião, tem que pagar o assento, a mala, a água. Tem uma companhia aérea que eu não viajo mais que está cobrando a água, é um absurdo. E você paga por tudo. Você paga, se você quiser mudar, se você compra uma passagem no programa, via programa de fidelidade, quiser trocar, é R$400 para mudar. Às vezes foi mais caro do que a passagem. Ou seja, o mundo está mais complicado nos navios, antigamente era tudo incluído. Agora você tem o restaurante temático, você tem a atração que tem que ser reservada, você tem várias coisas. Parque temático é a mesma coisa, acabei de voltar da Disney. E não é só entrar no parque. Você vê como está complexo e como tem gente olhando oportunidades. Hoje, para você ir na Disney em algumas atrações, você tem que entrar no que eles chamam de fila virtual, Virtual Queue. E ela abre 7 horas da manhã. Você tem que ir lá e demora 10 segundos. Se você não conseguir, vai abrir de novo 2 horas e depois vai abrir 6 horas. Se você não conseguir nenhuma dessas, você pode comprar o passe para ir no antigo Fast Pass, que agora chama Lightning Lane. Se você não conseguir comprar, aí você não vai na atração, porque esgotaram, você não tem como ir lá e entrar na fila. O que os influencers de Orlando estão fazendo? Eles estão fazendo isso para você. Por módicos $180, ele faz todas as reservas do dia para você. Você pode juntar um grupo de até 6 numa conta da Disney, né, para quem sabe. E eles acharam esse nicho e estão fazendo o que eles chamam de guiamento.
Um guiamento custa $180. Ou seja, eles viram uma oportunidade, como o despachante vê oportunidade para resolver problemas de visto, e estão vendendo facilidade para quem não quer ficar lá olhando fila virtual e tendo que reservar o horário. Você quer entrar na Disney e não olhar para lugar nenhum e ter tudo já marcado para você. Para quem não pode comprar o guia VIP, né? Que o guia VIP aí são milhares de dólares. Não temos mais tendência? Eu tive lá agora na Disney, é uma ansiedade esse negócio de fila virtual. Hein? Será que eu vou conseguir? A gente lá 10 segundos acaba o negócio. Então, mas eu não pagaria $180 para fazerem para mim, não. Esperança para super... Mas é uma oportunidade que viram, né? Assim como a questão das milhas, super polêmicas hoje, é uma oportunidade para o agente de viagem poder atender melhor o seu passageiro, de talvez ajudá-lo a usar melhor suas milhas. Hoje o que tem de curso de milha é um absurdo. Mas é uma forma do agente de viagem ajudar esse passageiro a não perder as milhas. Personalização, claro. A tecnologia vai ajudar, mas ela não pode exagerar, né? Ela não pode invadir a privacidade, tem lei geral de dados. O negócio que a gente fala e começa a aparecer anúncio no Instagram é real, né? Mas eu tenho que avisar para o meu que já comprei a mochila, não precisa mais aparecer. Eu queria comprar uma mochila, apareceu, até hoje está aparecendo. Eu já comprei a mochila em Orlando, mas continua aparecendo anúncio de mochila. E o diferencial do agente de viagem é poder dar essa personalização olho no olho com a ajuda da tecnologia, mais assistência, né? Eu gostei, quem que falou? A economia do cuidado. Foi a Magda que falou na abertura, se não me engano. O agente de viagem é a economia do cuidado. Número 8, mundo multi, como a gente já falou, a gente é multi tudo, multitask, mas, pode pular a próxima, dentro desse multi tudo não dá para fazer tudo, a gente sabe que não dá para fazer tudo. Então não fica ansioso, tenta priorizar, tenta organizar seu dia para o lado pessoal, o lado profissional e sabendo quem é o seu cliente e o que ele quer. Então, o atendimento 24 horas, que é super importante, põe o robozinho lá do WhatsApp, pelo menos, para dar a primeira resposta. Depois, se for alguma coisa grave, aí você vai ser acionado. Não, volta só aí que essa última parte é... Eu estava no evento da Unav, eu fiz um debate lá com os Unavers, e aí chegou essa questão. Como que eu respondo para o cliente que fala que está mais barato na internet? O cliente não é para vocês. Mas se vocês quiserem conquistar esse cliente, você tem que ter isso na ponta da língua. Quanto que vale o tempo, as dicas de vocês? Vocês têm que saber isso. A agência de viagem corporativa, antes do ano 2000, já cobra por serviço. E agora está tendo uma nova discussão por uma nova forma de remuneração. Fiquem de olho no corporativo. Como as empresas têm regras, políticas de viagem bem estritas, eles sempre estão um pouquinho na frente. Então, se você não cobra por serviço hoje, que eu acho difícil, acho que todo mundo, se o cliente for comprar, óbvio que você vai descontar esse valor, mas assim, não tem como não cobrar pelo seu tempo, né? Quanto que vale uma dica? Tinha uma agente de viagem lá que falou, não, é porque todo mundo sabe que eu sou agente de viagem, você me dá uma dica que eu estou indo para Nova York? Não, essa dica é o meu trabalho. Eu posso te fazer uma consultoria de 1 hora, de 2 horas, mas essa dica é o meu trabalho, eu não dou dica. Eu vendo expertise, eu vendo personalização. Gente de mais ou gente de menos? Cuidar de gente, gerenciar gente é um dos grandes desafios dos próximos anos. A gente está vendo muita gente nova. Eu vim de Gol e vi várias pessoas novas no check-in, a bordo. Falei com o presidente da Gol, ele confirmou, eles estão contratando muita gente nova para repor quem não voltou na pandemia. E isso requer treinamento. Tem outros setores que estão faltando. Acabei de chegar dos Estados Unidos e tem hotel. No hotel que a gente estava em Dallas, eram 2 pessoas no restaurante principal do hotel. E a pessoa falou, vai demorar um pouco porque a gente só tem 2 pessoas no restaurante corporativo. O hotel que eu estou aqui dentro do Rio Centro, Lagune, o room service é até 10 horas. Possivelmente por falta de pessoal. Assim, acabou o show do Diogo Nogueira, a gente chegou lá às 10h30 e já não tinha comida no hotel. Tivemos que comer biscoito, que isso aqui
É isolado, não tem nada aqui perto. A especialização, muito importante, como a gente falou, o serviço. Alguns setores vai faltar gente, então invistam em treinamento e em retenção de talentos, né? Porque o turismo não retém talentos. O turismo paga mal, não tem plano de carreira e reter talentos é um desafio para pequenas, grandes ou médias empresas no turismo. Então é preciso atrair talentos para o turismo. E a gente vai atrair talentos no turismo com uma indústria mais forte, com uma indústria mais reconhecida e que já está em números, né? O turismo representa aí 10% de 7 a 10% do PIB nacional, então falta esse trabalho de união do turismo que as entidades estão tentando fazer em Brasília e que o governo reconheça que turismo dá voto, sim. E como as gerações se comportam é outra coisa que está ligada a gente, que é aquilo que eu falei. Se tem várias pessoas da mesma geração viajando juntas, trabalhando na mesma empresa, então quanto mais diversa for a sua empresa, a sua cabeça ou o seu fornecedor, mais clientes você vai ter, e isso nos leva à 10ª tendência. Ah, não leva. Primeiro eu vou mostrar para vocês alguns dados. Essa nota está completa no portal Panrotas, de dados da América Latina, que é para mostrar a força de vocês, a força da distribuição. Porque se fala muito na venda direta, não sei o quê, vamos ver esses dados. Primeiro mostrando que a América Latina já recupera esse ano, ó, era 57,4 bilhões de dólares de venda, e esse ano ultrapassa os dados de 2019, ou seja, o turismo está bem, estamos recuperando. Aqui para mostrar as oportunidades, esse é o segmento de operadoras, que ele é pequeno frente a hotel e companhia aérea, mas olha o quanto que as agências de viagem respondem na venda de operadoras. Então é um segmento para se investir. Se aqui que está a força maior de vocês, mas mesmo na aviação, 50% das vendas da Gol são agentes de viagem. Na Azul e na Latam é a mesma coisa. Na internacional no Brasil é muito mais. Cruzeiros é muito mais. E aqui as vendas do Brasil por canais. Se a gente pegar só 4,4 bilhões de 19,9 bilhões, são venda direta do fornecedor. É uma venda que vai crescer muito, eles estão investindo em mobile. Até 2026, a projeção da Focusrite é que eles roubem um pouco do mercado das OTAs, mas a força da distribuição e as OTAs somam com vocês, agentes de viagem, na venda indireta, né, porque a venda direta é só aquela parte de baixo. Então acreditem na força de vocês, que vocês têm a venda na mão. E a 10ª tendência que eu deixei é aquilo que eu falei lá no começo de ESG, que é a sustentabilidade do planeta, do negócio e da diversidade. E o principal recado que eu quero dizer é que não é mimimi, né? Por mais que a gente só olha para a militância, talvez... 5? A gente só olha para a militância, que é quem movimenta, né, todas essas conquistas sociais que a gente tem, precisa desse trabalho. Mas não olha só para isso, olha para o todo e veja, por exemplo, com o exemplo das mulheres ou o exemplo dos negros, o quão é importante. A gente não tem muitas lideranças femininas, não sei quem viu a abertura da BAV, tinha a Magda, tinha uma gerente do Sebrae que estava ali porque estava patrocinando o evento e tinha vice-presidente representando a diretoria da BAV. Não tem lideranças femininas. E as mulheres são a maioria. Negros, nenhum ali, se eu não me engano, posso estar errado, mas... E negros no turismo não são muitos em cargos de liderança e as empresas precisam, sim, ter ações positivas para isso. Se não fossem os militantes lá atrás lutando para as mulheres votarem, para as mulheres trabalharem, para as mulheres poderem se divorciar, todas as mulheres que estão aqui sentadas estariam em casa, não poderiam. Então, esses avanços são importantes. Eu tinha um vídeo para mostrar sobre isso, mas não conseguimos o link ali, por isso que atrasou um pouquinho, que é exatamente... Depois eu tento ver o nome do... Ah, conseguiu? If I was Prime Minister, I'd make it illegal.
Ou seja, meninos e meninas fazendo tarefas para ajudar os pais. Agora chegou a hora de receber e as meninas receberam menos. Que é normal. Why As does he mulheres get ganharem. $5? That's just the way it is. Esse é o nosso mundo. $7? It should be flat out illegal. Like, I'm not joking. I'm not being unreasonable. Women and men should have the same money. They should have 50-50. 60-60 if you want to do 120. It should just be how hard you work. If you do the same work, you should get paid the same money. What we're trying to tell you is that it's not fair that boys get paid more than girls. Maybe if the men noticed they were being paid more than the women, they should speak up about it. When I am older, I'm going to make a change. If I don't forget. I have no words, it's so wrong. É tempo de mudar. E quando a gente é criança, a gente vive igualmente, né? A gente não tem esses preconceitos. Tem um outro vídeo que eu vi, que eu estava em dúvida entre ele e o outro, que a professora pede para desenhar profissões. Então ela pede um piloto, em inglês a pilot, né? Ela não fala, não tem um gênero, e só vem desenhos de homens. E ela fala assim, agora vai entrar aqui o piloto, o médico e o engenheiro. E eram 3 mulheres. Então, na cabeça da criança, na hora de desenhar, só tinha figuras masculinas. E é a mesma coisa que a gente fizer com gays, a mesma coisa que a gente fizer com negros. E o que é importante vocês entenderem essa questão de diversidade, uma hora você vai entrar em alguma parcela e vai sentir esse preconceito que várias pessoas sentem no dia a dia. Seja porque você ficou velho e as pessoas vão te olhar diferente, seja porque você quebrou o pé e não pode ter a agilidade que você tinha, por vários motivos. Então, abracem a diversidade, que vai ser bom tanto para a empresa de vocês, quanto para a sociedade e para essas pessoas que estão sofrendo preconceito há tanto tempo. Só algumas dicas aqui, não vou nem passar, pode passar na próxima. Acho que já foi, né? Cuidar da saúde, por favor. O que as empresas gastaram com burnout em plano de saúde no ano passado, se eu não me engano, 190 bilhões de dólares. E o funcionário com burnout, ele custa 2 vezes o salário dele anual para ser substituído e ele desencoraja a equipe 43%. Então, fujam dessa questão cuidem da saúde mental. Pode passar. É isso que vocês estão fazendo. Passem mais tempo com a família, com os amigos, brindem com as novas gerações, continuem lendo Panrotas, estando nos nossos eventos, compartilhando conhecimento com a gente. E para finalizar, já foi. Quem disse que ia ser fácil? Ninguém, mas dá para se divertir. Então, continue vendendo, continue apostando no turismo, que tudo vai dar certo, mas, acima de tudo, divirtam-se, porque o turismo é a indústria do presente e do futuro. Muito obrigado, viu?